Oi, bom dia. Tem alguém aí? Oi, gente. Eu tinha divulgado anteriormente que seria no YouTube. Só que. Oi, Renata! Eu tinha. Tem alguém aqui! Uhul! Ó, Twitter! Postura! Olha, eu tinha divulgado anteriormente que eu ia fazer uma live no YouTube, só que eu não consegui. Eu não tenho o número de seguidores suficiente para que o YouTube permita que eu faça uma live. Então eu vou voltar para a minha live no cenário, né? No espaço que eu já conheço, que eu já estou habituada a fazer. E que você, vez por outra, me vê por aqui. Então vamos no Instagram. Então, gente, não sei se você viu, semana passada eu compartilhei, né, que eu estava participando de uma banca de TCC, onde o tema era... Olha o título do trabalho, olha o título do trabalho das meninas. Entre trabalho e maternidade, compreendendo o fenômeno do não retorno ao trabalho de puérperas. Vou salvar e postar, agora eu já aprendi, entendeu? Tive uns contratempos em algumas lives anteriores. Oi, Slade! Chega! Tive alguns contratempos em algumas lives anteriores, mas agora já aprendi. Dani me ensinou, e agora, né, Renata tá lembrando, eu salvo e depois é que eu compartilho, que eu fazia o contrário. Mas deixa pra lá, já aprendi, já está o aprendizado introjetado. Gostou, Renata, do meu bastidor novo? Tô estreando ele hoje. Já faz um tempo que eu mandei fazer... Oi, Lino! Já faz um tempo que eu mandei fazer e tava guardado. Aí quando eu tava preparando, pensando, né, o que que eu boto no meu cenário, né, que eu vou falar sobre hoje, o que eu pretendo falar. Eu fiz, me lembrei do meu bastidor, tá aquele. Mona Lisa Ernesto Silva e minha logomarca. Psicóloga, consultora e coach. Então, elas me fomentaram, eu era banca, né, avaliadora delas, e fui lendo o trabalho e a cada trecho, a cada comentário, a cada informação que elas traziam, tanto em termos teóricos quanto em termos vivenciais, elas entrevistaram 15, se eu não me engano, 15 mulheres que tiveram, né, tiveram seus filhos em algumas das maternidades, em alguns dos hospitais maternidades aqui da cidade, 3, se eu não me engano, né, Iséia, FAP, Eclipse, isso, Iséia, FAP, Eclipse, e foram entrevistá-las para saber desse posicionamento delas agora enquanto mães, do retorno ou do não retorno ao trabalho após a gestação. Ui, mulher de Catolé do Rocha! Mulher, Nana não, Como é? Ai, mulher, tu tá aqui também! Tá chamando de Nana, mas eu esqueci o nome. Mas eu lembro que é de Catolé. E olha só, fui pensando, né, sobre essa questão de carreira profissional e maternidade. E me deu vontade de falar muita coisa. Só que na hora... Oi, Cariane, tava aqui, eu não pude responder lá, mas porque eu já tava aqui, né? Eu tinha marcado 9h30, então 9h30 em ponto, eu estava aqui. Que bom que você veio. E eu queria falar sobre muitos pontos. Só que na hora da banca, não foi possível, né? Até por conta da lógica acadêmica estruturada para esse momento, onde eu tinha 10 minutos para pontuar as minhas considerações. Extrapolei um pouquinho, né? A professora orientadora Renata Pimentel ficou de olho nos horários. Ultrapassei 1 minutinho e poucos segundos, mas consegui ser sucinta dentro do que eu tinha enquanto contribuição para trazer para elas naquele momento e ficou em mim. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre carreira profissional e maternidade. Então eu tomei coragem. Oi, Stephanie! Foi Stephanie que apresentou semana passada e que fomentou em mim esse desejo, essa vontade de falar um pouco sobre as minhas impressões, sobre a minha vivência, associando essa lógica, carreira profissional e maternidade, né? Ser profissional e ser mãe. Então, gente, aí eu fiquei me coçando para falar, só que naquele momento não era oportuno, né? Não tinha, até pela questão da premissa de hora, a organização das outras bancas subsequentes.
Aí eu falei até com outro professor da banca, que era e é o coordenador do curso, né? Da Uninasal. Falei, Bruno, tô falando o nome dele, todo mundo sabe quem é ele. Bruno, eu fiquei com vontade de falar sobre alguns aspectos, mas eu entendo que não era o momento. Aí eu fui direcionar ele em uma das falas que eu faria lá na hora da banca. Eu identifiquei alguns pontos que eu gostaria de falar. Pretendo, né? Espero que eu consiga dar conta disso tudo no espaço de 1 hora, que é o espaço que eu me programei para esse momento. Aí eu fui falar, né? Adiantando um pouco aqui, mas só para pegar o gancho do pós-banca. Fui falar com ele, eu fiz, Bruno, eu queria falar algumas coisas, mas agora eu vou falar diretamente a você. Eu gostaria de compartilhar com você o quanto que eu me senti acolhida quando no meu primeiro dia de trabalho, naquela instituição, na minha nova casa de trabalho, a minha filha adoeceu. E eu precisei faltar ao trabalho. Então, como é que eu vou lidar? E eu fiquei com isso na minha cabeça durante todo o tempo que eu precisei me afastar. Oi, Josileto, eu tinha a manhã toda de aula. E aula também à noite, na segunda-feira, neles lá, né? Na Uninasal. E deixei minha filha na escola de manhã. Ela não estuda de manhã, ela só estuda à tarde. Mas aí entrei em contato com o berçário para que esses 2 dias da semana que eu tinha, né, esse semestre de aulas na Uninasal, ela ficasse lá também pela manhã. Então ela fica manhã e tarde, segunda e terça-feira, especificamente. E deixei ela lá e fui trabalhar. Cheguei, me apresentei, tava dando a minha aula, ela tava doentinha desde sexta-feira, né, mas conseguindo manter um nível de controle. E só que quando foi na segunda-feira, eu estou em sala de aula e eu tinha dito, né, ela tá assim, aí a professora que recebeu foi até Rose, se eu não me engano. Ela disse, não se preocupe não. Oi, Ana. Ela fez, não se preocupe não. Fique acompanhando pelo celular que a gente entra em contato, qualquer coisa. Então eu ficava dando aula e monitorando o celular. Até o momento quando ela disse que Sofia tá mal, assim. Sofia não tava mais... Não tava com os olhinhos fundos, já início do sinal de desidratação. E era pra eu ir buscá-la. Então, pedi desculpas à turma, antecipei um pouco, acho que eu fiquei até o final da aula, não antecipei um pouquinho o término da aula, porque eu não conseguia mais raciocinar, e fui falar, né, me despedi deles e fui procurar Bruno, pra dizer que eu ia precisar sair, porque minha filha tava doente. E aí, como é que eu concilio carreira profissional e maternidade dentro desse cenário? Como é que eu vou deixar uma criança em março, 1 ano e 3 meses... desassistida por conta desse novo contexto profissional? Fiquei pensando, e agora? Vão me dar ajustar a casa, né? Não sei o que vai acontecer comigo, mas eu preciso sair. Então ele me acompanhou, fui na outra turma, que eu teria aula seguinte, de 9 e 10, pessoal de desenvolvimento, pessoal de trabalhabilidade, né? Me apresentei, né? Aliás, disse meu nome, disse oi e tchau, porque eu não poderia ficar com eles naquele momento. E fui pra pegar a Sofia. Ao chegar lá, peguei, ela não estava mais se alimentando, não estava querendo se alimentar, nem ingerir nenhum líquido e só mamar. Ela mama até hoje, ela tem 1 ano e 6 meses. Então, ela só estava querendo mamar. Então, ela precisava de mim. E fui, durante esse processo, oferecendo o máximo que eu poderia oferecer, mas aí já estava nítido a desidratação dela e à tarde ela precisou ser internada. Então, a gente passou a tarde toda lá para que ela tomasse soro, né? Soro na veia. Primeira vez que eu tive essa experiência de uma internação de uma internação pediátrica. E aí eu falei com ele, fiz, Bruno, não posso, não vou poder ir à noite. Ele fez, não se preocupe, fica aí, resolva as demandas. E também, se não tiver condições, amanhã você não vem. E eu me senti tão acolhida nessa nova casa, assim, eu já tinha um interesse de fazer parte do corpo docente da Nassau. Conheço pessoas que fazem, conheço pessoas que já fizeram e sempre acompanhava, assim, uma instituição que parecia ser muito humana. E eu vivi na pele o quanto é, sim, possível conciliar carreira profissional e maternidade. Exemplo desse meu primeiro pisada de pé naquela instituição. Mas aí, antes de falar, né, já falei inicialmente desse contexto, mas eu gostaria de fazer uma retrospectiva
eu gostaria de fazer uma retrospectiva. Você me escuta bem? Dá pra me ouvir bem? Quem tá aí? Sim? Não? Então eu vou continuar falando. Então vamos fazer uma retrospectiva. Me perguntaram quais eram, né? Eu perguntei se alguém tem alguma pergunta, alguma questão para fazer sobre essa temática que eu iria abordar. Obrigada, Stefan. Oi, Grace! E me fizeram 3 perguntas sobre o processo de gestar, como foi o processo de gestar para mim, sobre como eu fazia. Obrigada, Cariana. Rossana. Rossana foi a que tá. Não é ela? Não é Rossana? Foi a que tava apresentando. Era ela e Stephanie. Elas estão aqui. E sim, perguntaram como era conciliar as múltiplas demandas profissionais que eu tinha com o cuidado com a minha filha. Bom dia, seja bem-vinda. Quais eram a questão do gestar, né? Como foi o gestar para mim. E uma terceira pergunta que me fizeram pelo WhatsApp foi quais são os desafios enfrentados à maternidade. Eu espero conseguir abarcar essas 3 perguntas, mas de início eu gostaria de te chamar para esse processo de reflexão. Pensem vocês agora junto comigo. Você, mulher, que assume diferentes papéis dentro das suas dinâmicas relacionais e sociais. Então, quais são as demandas que a maioria das mulheres precisam dar conta? Casa, marido, filho e trabalho. Entendo que cada uma dessas 4 demandas traz atrelada... Oi, Sara! Traz atrelada em si outras diversas ramificações. Por exemplo, eu tinha me programado para nesse horário não estar aqui no meu ambiente, né, familiar. Eu tenho me programado para estar no meu espaço profissional. Tinha reservado a sala e alugado e tudo. Só que não foi possível, porque eu tô com roupa na máquina para lavar. Não sei se você acompanhou, né, os últimos dias. Oi, Carla! Os últimos dias em Campina Grande, muita chuva, não lavei, acumulou roupa para lavar. Então eu tô aqui conciliando mais uma vez as minhas demandas profissionais e pessoais. Tô aqui enquanto eu falo, a máquina tá lá trabalhando. Então por isso que eu tô aqui, né? Que eu tinha dito anteriormente e agora eu tenho um espaço profissional para fazer, né, esses meus encontros, fazer essas minhas inserções de contato, seja para gravação do canal ou seja aqui para esse espaço da live. Pois bem, falarei um pouco sobre o meu percurso, né, durante o gestar, durante essa inserção profissional e depois tecerei comentários sobre a demanda no todo. E perceba que eu vou falar sobre mim porque fica mais claro ao ilustrar uma vivência pessoal, você identificando, né, pontos que possam ter algum correlato ou que fomenta alguma dúvida, né, algum ponto a esclarecer. Oi, Ronaldinho! Olha, gente, Ronaldinho chegou. Não temos mais uma predominância feminina. Ainda temos uma predominância, né? Mas só temos alguns membros, tem Jusileto e tem agora Ronaldinho. Enquanto representantes da ala masculina, que estão imbuídos do desejo de conhecer um pouco mais dessas relações dinâmicas entre carreira profissional e maternidade. Agradeço também o interesse de vocês por conhecer essa inter-relação. Então, vamos lá. Eu, né, Mona Lisa, engravidei em abril de 2017, durante a vigência do meu contrato enquanto professora substituta na UEPB. Teoricamente, meu contrato iria até maio de 2017, mas com a gravidez, a servidora tem uma estabilidade que não pode, né, ter rompimento de contrato. Então, eu permaneci vinculada ao EPB e trabalhando, né? Não apenas vinculada, e trabalhando em sala de aula até trabalhei, né? Até dia 1º de dezembro de 2017. Minha filha nasceu dia 7 de dezembro. Então, eu praticamente trabalhei até as vésperas dela nascer. E digo com isso com muito orgulho, assim, a minha última aula, minha última turma, né, que eu ministrei aula nesse período tem um carinho muito especial, tá, aqui guardada no coração. Então, ministrei, né, estive em sala de aula durante esse período, e a minha licença maternidade
que lá na instituição são 5 meses. Para algumas mulheres que trabalham no comércio, que trabalham, né, na empresa privada, são 4 meses apenas de licença maternidade. Como é que faz para conciliar as demandas de amamentação exclusiva? Foi até uma questão que elas trouxeram no trabalho. A própria Organização Mundial de Saúde, né, preconiza que a criança seja alimentada de forma exclusiva pelo leite materno até 6 meses. E como fazer isso se as empresas elas só fornecem 4 meses de afastamento remunerado? Como é que você faz? Nem todas conseguem fazer a ordenha, né, manual ordenha com o equipamento para deixar um estoque seguro, né, um estoque suficiente para alimentar o seu filho. E tem várias outras questões que se aviantam, né, que se interrelacionam nesse meio. A questão do estresse. A Adriana tá atrasada, Adriana. Eu disse que era 9h30. Que horas são, gente? Eu tô sem relógio. Por favor, alguém me diz de vez em quando a hora, porque senão eu me perco, meu relógio tá longe. E olha só, eu não posso não me perder, porque eu tenho um compromisso já daqui a pouco. Tem outra banca. E olha só, como lidar com essa amamentação exclusiva se só tem 4 meses de licença? Eu vou falar sobre a minha lógica, que eu tenho uma certa... Obrigada, 9h48. Menina, já falei 15 minutos, ainda tô no meu primeiro ponto. Obrigada, gente, deixa eu correr. Eu não faço primeira parte, segunda parte. Aí, sim, a minha lógica, né, enquanto docente de uma instituição pública, tem uma certa regalia, por assim dizer, de ter 5 meses de licença maternidade. Então, pois bem, minha licença maternidade findou em maio de 2018. E eu sempre tive, né, em mim, muito forte uma crença de que quando eu fosse mãe, eu queria me dedicar exclusivamente à minha criança no seu primeiro ano de vida. Porque eu entendo os fatores e a importância a nível de desenvolvimento psicológico dessa vinculação, dessa relação mãe-bebê. E aí, eu sempre pedi a Deus muito discernimento, e por essa questão, né, de pensar em me dedicar exclusivamente ao meu filho, que eu teria, eu posterguei por um tempo a questão da maternidade. Se fosse pelo meu marido, nós já teríamos um filho há um bom tempo. Mas eu entendo também que essa questão da escolha ou da decisão, apesar de ser do casal, ela tem um maior peso sobre a mulher. Porque é a mulher que vai ter que lidar com as adaptações e com as nuances deste novo cenário, né? Agora, enquanto mãe, a partir da maternidade. Então, eu protelei porque... E olha só a minha cabeça. Eu protelei porque eu queria ser mãe enquanto doutoranda. Eu queria, pelo menos, ter passado na seleção do doutorado para daí, de fato, me tornar mãe. Porque eu entendia que a minha realização profissional, ela devia vir atrelada à minha realização pessoal. Sempre quis ser mãe, desde criança. E também tenho essa vontade de desenvolvimento acadêmico profissional, né, do doutorado. Então, eu fiz a seleção e acabou que eu não passei. E daí meu marido fez. Vai esperar a vida todinha para poder permitir que a gente tenha um filho? Aí eu comecei a pensar, meu Deus, por que eu vou me fixar por isso? Eu sei que a questão, né, de uma criança pequena no contexto familiar, ela vai modificar as dinâmicas familiares e vai implicar uma energia, uma atenção maior, por parte da mãe principalmente, né? Que tem toda uma lógica pensada em prover o melhor para o seu filho de diversas formas irrestritas. Então, eu tinha essa crença muito arraigada em mim. Trabalhei até no coach, essa possibilidade, e no caso a pessoa que estava trabalhando comigo essa lógica fez, imagine você chegar lá no doutorado com um filho, com sua criança no colo, e isso nunca tinha sido uma possibilidade para mim. Foi a partir desse start que ela me deu que eu comecei a pensar um pouco mais sobre essa lógica, pensar nessa articulação em carreira, né, entrelaçada entre carreira profissional e maternidade. Pois bem, terminou o processo. Olha, vou contar uma particularidade? Já estou contando, deixa eu contar. Isso foi em março de 2018. Mentira, março de 2017. Desculpa.
março de 2017. Vim pra casa, passei 4 dias, imersa nessa formação. Oi, Renali! Tô fazendo aqui a associação entre carreira profissional e maternidade, falando um pouco da minha experiência. Fiquei março de 2017, né? 4 dias direto. Foi em João Pessoa a formação, então eu ficava lá, fiquei lá esse período. E vim pra casa. O que aconteceu de surpresa? Nesse mês a gente resolvemos começar a tentar. Passei a não fazer mais uso de pílula. E quando foi? Em abril de 2017, Rafael, o que a gente recebe? 2 tracinhos de positividade. Estávamos grávidos. Deus é maravilhoso. Tudo é no tempo dele, tudo é no tempo certo. Então, dito isso, né? Tentando fechar aqui Rafael, tô aqui falando das vinculações entre carreira profissional e maternidade, compartilhando um pouco da minha vivência pessoal e fazendo algumas pontuações, né, de âmbito mais geral. Seja bem-vindo. Já temos mais outro representante masculino buscando conhecer um pouco mais sobre essa temática. Agradeço. E abril de 2017, Deus nos presenteia com aqueles 2 tracinhos de positividade que viria a ser a pessoinha mais sensacional que a gente conhece. Maria Sofia. Aquela cuti que me revolucionou, assim, me virou pelo avesso. E eu já disse isso para mais de uma pessoa, ela foi e é a mola propulsora para meu desempenho profissional. Hoje eu estou, enquanto local de trabalho, enquanto posicionamento de vida, enquanto posicionamento do mundo, de uma forma que eu nunca imaginei que eu estaria. E eu devo isso claramente a ela, que me faz assim, ó. Sabe aquela mola, de fato, que joga pra cima? Isso é ela na minha vida. E eu paro assim, para pensar e agradeço novamente a Deus. Deus, muito obrigada por me dar mais do que eu imaginava, porque por me dar no seu tempo, no tempo certo, o que eu precisava. Então, parei de me questionar quanto àquela outra demanda profissional e passei a vivenciar o que eu tinha. Gente, isso foi fantástico. Fantástico, fantástico. Eu pretendo chegar por partes, né? Que eu detalhei nos mínimos detalhes. Mas, ó, deixa eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu me empolgo, eu falo muito. De vez em quando me diz a hora, tá, gente? Por favor, pra eu não me perder. Senão, Renata Pimentel me pega se eu chegar atrasada lá na banca do aluno dela. Ela não tá aqui. Eu sei que ela falou comigo ali no WhatsApp. Ela não tá aqui. Eu não posso falar com ela agora porque eu tô aqui. Olha só. Então, em abril, tá, a gestação, né? Saí da UEPB, meu vínculo terminou em maio de 2018. E fiquei, tranquilo. Tô aqui, tô com minha filha, pretendo ficar, né, dedicada a ela um ano, se for possível. E eu tava confortável com isso. Aí o que é que acontece? Vem Deus e faz assim, ó. Chacoalha. E qual foi o chacoalhar que ele me deu? Olha só, pessoal. Em abril de 2018, saiu o edital da UFCG. Uma vaga para professor de psicologia organizacional e do trabalho. Eu fiz, gente, oi Pamela, seja bem-vinda. Eu fiz, gente, Deus tá me dando um presente. Não posso negar esse presente. Um concurso na UFCG, onde eu sempre quis estar, dentro da minha área de formação. Psicologia organizacional e do trabalho. Lá é para dar aula, essa seleção específica é para dar aula no departamento de administração, unidade acadêmica de administração e contabilidade. Lá meu vínculo é nesse setor, diferente da Uninasal, que meu vínculo é no departamento de psicologia, no departamento de psicologia. Aí, o que é que eu fiz? Deus, o Senhor tá falando comigo. Deus só tá falando comigo, eu tô entendendo, né? Tô entendendo, mas não tô recebendo nada de mão dada. Nunca recebi nada de mão beijada na minha vida. Quem me olha assim, né? Ela tá lá porque é filha de fulano, porque é esposa de cicrano. Não. Eu estou onde eu estou, eu tenho o que eu tenho por mérito meu, por mérito próprio. Eu gosto de falar isso, eu gosto de frisar, para que não fique nenhuma dúvida quanto à minha competência ou quanto ao meu processo, à minha caminhada. Não, comecei a caminhar ontem, rapidamente falando, eu me formei, me graduei em 2010. Já em 2012, eu comecei a fazer concursos, seleções para docente, onde, inclusive, o meu primeiro concurso para seleção docente, eu fiz lá na UFCG para esse mesmo departamento e não passei, tive um desempenho
péssimo, assim, muito, muito ruim mesmo. E fiquei com isso né, levei o aprendizado pra vida. Qual é o aprendizado? Estudar, se preparar. E o que foi que eu fiz quando saiu esse edital? Em abril de 2018, comecei a estudar. Quando? Como? Sim, em abril de 2018, só fazendo as continhas, minha filha tinha 4 meses. Então, o que é que eu fazia? Durante o dia, né, dentro daquela rotina de recém-nascido, que para quem é mãe, ou quem tem alguém próximo que é mãe, conhece um pouco dessa realidade tão particular, tão idiosincrática, mas que traz muitos pontos em comum. E eu comecei a estudar de madrugada, né? Entre as mamadas, ela acordava para mamar, eu dava de mamar e ficava acordada até a próxima mamada e a próxima. Então, eu comecei a estudar. Oi, Ateliê Fabrício! Chegou mais uma pessoa, gente. Seja bem-vinda. E eu comecei a estudar, tentando dar conta dos 10 pontos de aula lançados no edital. Dos 10, eu acho que eu consegui fazer 8. Sabe qual foi o sorteado lá no dia da prova? Um dos 2 que eu não tinha a aula pronta. Claro, né? Claro. Eu tinha feito uma aula, pensado eu estudei todo o conteúdo de cada tópico e tinha feito pontos específicos para me ajudar a nortear a apresentação slide e a minha apresentação, minha fala, né? Caiu o outro que eu não tinha um domínio muito grande. Aí o que foi que aconteceu? Na madrugada, véspera da aula didática, imagina aí o que foi que aconteceu. Uma criança de 4 meses, uma mãe se preparando para um processo, né, um desafio profissional. O que foi que aconteceu? Nem imagina? Deixa eu te dizer o que aconteceu. Nesse dia que eu ainda tinha que terminar, aliás, nessa madrugada que eu ainda tinha que terminar os meus slides, a minha preparação de aula, a minha filha simplesmente não dormiu. Ela acordou mais do que o regular para ela e demandou muito mais mamar, demandou muito mais atenção minha. E aí? Eu entendo, talvez dizem, né, que às vezes a criança percebe quando a mãe precisa também de colo, e eu acho que eu fui muito acolhida por ela nesse momento. Foi um pouco desesperador não ter conseguido realizar a minha programação inicial, mas é aquela coisa, enquanto mãe e profissional, você tem que lidar com o que é possível. Eu não lido mais com perfeição, eu lido com o que eu consigo fazer, com o que eu consigo oferecer. E foi assim que eu fui. Fui lá, fiz e dei a minha aula. Fomos, né? Fomos, que eu não ando mais só. Fomos eu, minha filha e minha mãe. O meu suporte que me auxiliou nesses momentos, né? Me auxiliou e me auxilia nessas demandas com Sofia. Então lá, fui, né, e tal. Aí, isso foi... Em abril saiu o edital. A prova foi... Eu não me recordo bem quando foi a prova. 10 horas, olha só, gente. Eu acho que eu não vou chegar nem na nação. Eu ainda tô na UFCG, mas olha só. Vamos lá. Obrigada, Stephanie. Aí, olha, deixa eu compartilhar a data, né? Que eu até fiz um post recente. Em 11 de junho de 2018, eu assino meu contrato na UFCG, que devido a alguns trâmites burocráticos, acabou que o período entre o resultado, a divulgação do resultado e a assinatura do meu contrato, inserção em sala, demorou um pouco mais de um mês. Se demorou um pouco mais de um mês, faz as contas aí. Quanto tempo Sofia tinha? 6 meses. Eu consegui sair para o mundo do trabalho, me lançar ao mercado profissional, enquanto ela se lançava aos novos sabores. Deu certo conciliar. Novamente, Deus é maravilhoso. Conseguimos conciliar, né, esse meu afastamento, essa minha saída de casa, com a introdução de novos alimentos. Então, ela não era mais dependente, ela não era mais unicamente alimentada por mim. E eu saía, ordenhava, deixava o leitinho guardado para que a pessoa que ficasse com ela esquentasse e oferecesse a ela, além das frutinhas que ela estava, né, descobrindo os sabores, também o meu leite. Então, Deus me permitiu viver os 6 primeiros meses de amamentação exclusiva. Os 6 primeiros meses de vida dela, eu era dedicada exclusivamente a ela. E aí,
No início tinha uma pessoa que cuidava dela em casa, Josi. Ela ficou cerca de 3 meses cuidando de Sofia. E saiu porque ela foi realizar o sonho dela. Ela engravidou, já vinha tentando há um tempo, e engravidou de uma criança que hoje é nomeada de Maria Sofia também. A gente até conheceu ela ontem. E depois desse período, né, desses 3 meses, e com uma demanda muito premente, eu tinha que agora conciliar novamente minha carreira profissional, né, estar fora de casa com a maternidade. Como é que eu vou fazer para sair para trabalhar com quem eu vou deixar Sofia? Então, a partir de uma indicação de uma amiga que tem o seu filho, né, nessa escola específica, ela compartilhou um pouco da sua experiência. Procurei outros espaços também, mas pela flexibilidade de horário, que meu horário na UFCG, a última aula termina de 18 horas e a maioria dos berçários trabalha com a entrega da criança de 5h30. Então, esses eu já fui descartando, eu nem cheguei a visitar nem nada. Quando a pessoa dizia que é 17h30 o horário, eu já descartava. Então, eu encontrei um que tinha um horário de 18 horas e ainda uma margem, né, uma flexibilidade de estender, de relativizar esse prazo por mais 15 minutos, ou se fosse o caso, meia hora. Eu fiz perfeito, que é o deslocamento, né, do trabalho para pegar ela. Então escolhemos, fizemos a nossa opção, que é onde ela está até hoje, que é um lugar assim fantástico, que tem a mesma filosofia de educação, que é a filosofia que nós temos em casa, trabalha com o método montessoriano. E então, na semana de 10 a 14 de setembro, a gente viveu a nossa primeira semana na escola, nossa primeira semana de adaptação. Eu a deixando e me afastando para ir trabalhar. E, gente, isso no início dói muito assim na mulher. É como se fosse, né, uma lógica compreensiva de estar deixando o seu filho, quando na verdade você não está deixando o seu filho. Você o está entregando num espaço onde você tem confiança, onde você confia, para que ele possa ter, né, meios de se desenvolver, de aprender, de se socializar, né, que é um dos benefícios que a escola traz, né, no caso berçário, e a partir disso possibilitar que você vá trabalhar. E essa escolha, né, essa decisão por colocar uma criança num berçário, às vezes é muito criticada por pessoas de fora, quando não compreendem o porquê da escolha, não compreendem que não tem outra possibilidade. Você não tem alguém com quem deixar seu filho. Então, você precisa encontrar e confiar num espaço que vá, né, suprir essa sua necessidade. Então, vivemos essa semana, os primeiros dias angustiantes, né, onde ela sempre chorava com o meu afastamento premente, mas na primeira semana, acho que no 4º ou 5º dia, né, de segunda a sexta, eu a deixei, fui deixá-la e ela começou a olhar pra dentro, olhar pros guris lá pra dentro. Olhou pros guris lá pra dentro, mal me deu tchau, mal me deu cabimento e foi assim, bem, bem contente. Ofereceu os braços pra tia que veio buscar, tia Rose. Ofereceu os braços pra tia Rose e foi. Aí eu fiquei, né, mãe. Olha a cabeça da mãe. Aí eu fiquei, que lindo, ela tá toda independente indo pra escola. Aí eu cheguei no carro, né, nesse dia eu tava com meu marido, aí eu fui contar a ele. Eu fiz, tu não sabe o que aconteceu. Sofia, assim, mal olhou pra trás, mal me deu tchau, já foi direto pros braços. Ele fez, tu tá chorando? Eu fiz, não, tô não. Gente, o que é isso? É a dualidade que a maternidade traz, a gente quer a independência. Falando de mim. Eu quero a independência da minha filha, mas eu também às vezes me entristeço quando ela é tão independente a ponto de... Eu entendo que somos duas, né? Eu entendo que ela também já entendeu desde aquela época, dos seus longos 9 meses de vida, ela começou a entender que éramos duas, né? Que não éramos uma extensão uma da outra. E ali foi o meu primeiro aprendizado, assim, quanto a maternidade nos possibilita aprendizado. Como a maternidade enriquece a nossa percepção de vida. E eu sugiro a você que tá aí, que tá me acompanhando, se você já desfrutou dessa experiência, compartilha com outras pessoas, fala da tua vivência, para quem sabe mobilizar nessas pessoas que ainda não têm clareza sobre essa decisão, se fizer sentido para elas ter essa decisão, né? Ter essa opção de lidar
com a maternidade, com o gestar e fomentar o crescimento, o nascimento, o desenvolvimento de um ser humano, ó, um ser pequenininho. Um ser pequenininho que vai te transformar. E vai te transformar mesmo. Vai te transformar, mas de uma forma positiva. E muitas vezes, só quem entende isso é quem é mãe. Kariane tá dizendo que entende. E provavelmente ela entende, e ela entende sim, porque ela tem um menininho. Ela tem um bebezinho de 8 meses, se eu não me engano. E muitas vezes, a gente que é mãe não consegue ser compreendida por outras pessoas no cenário fora da maternidade. E é necessário uma rede de apoio, que você possa contar com pessoas, talvez que compartilhem da mesma vivência que você, para que você se sinta acolhida naqueles momentos onde você questiona, onde você duvida, onde você compartilha uma vivência negativa, porque faz parte também da maternidade, sem críticas e sem pré-julgamentos. Aquele acordar toda madrugada de meia e meia hora pra amamentar. Aí tem alguém que diga, mas não fique assim. Pior seria se seu filho não mamasse. Mas não é isso que eu tô querendo. Eu tô querendo só extravasar uma compreensão minha. Eu não quero ser julgada. Eu quero apenas dizer, amo amamentar. Mas acordar a cada meia hora é desumano. Acordar a cada meia hora é, às vezes, assim, desolador. Porque você tá lá amamentando, mal colocou, mané, esperou, amamentou, esperou que a criança rotasse, colocou na cama, a criança já acorda. Você nem encostou o seu corpinho na cama. Tem uma chargezinha que circula por aí, né? Os processos de sono. A mãe é aquela pessoa que não dorme. E, de fato, no início do puerpério, a mãe é quase uma zumbi. Você não dorme, porque a demanda do seu bebê, muitas vezes contrária, né? Ele fica acordado durante a noite e de dia quer dormir. Você, mãe, mulher, consegue de dia dormir, tendo casa, almoço, marido e as demandas da casa para dar conta? Você fica acordada dia sim, noite sim. Dia sim, noite sim. Por isso que é importante você ter alguém que lhe auxilie nesse processo inicial. E muitas vezes a mãe vai se esquecendo, que também é mulher. E não digo mulher para o marido, digo mulher para ela mesma. Espero chegar nesse ponto, mas eu passei um tempo muito grande da gestação sendo só mãe. Da gestação não, dentro da minha pós-parto, né? Sendo só mãe. Até o momento que eu acordei. Além de mãe, eu continuo sendo uma mulher. Uma mulher bem melhor agora. Uma mulher mais compreensiva, mais empática. Mas ainda assim, uma mulher. Um indivíduo, uno. Eu sou única, sou completa e tenho ela que me extravasa, tal qual eu falei do meu marido, né? Com essa relação de extravasar. Que me extravasa e ela me potencializa um extravasamento diário. Vez por outra eu falo dela, tô aqui, com os olhos brilhando, me debulhando em lágrimas. Mas conversa com uma mãe mais de meia hora sobre o filho dela para ver se não vai ser bem parecido. Com relação a essa rede de apoio. Dentro dessa demanda, numa rede de apoio específica, eu encontrei 2 redes de apoio específicas, né? Grupos de WhatsApp, eu encontrei suporte. Onde a gente pode ser mãe, amar o nosso filho como amamos, mas ainda assim identificar aqueles pontos negativos que a gente encontra na nossa vivência particular e cada um vai tendo as suas compreensões específicas. Aí Rossana pergunta, e se tivesse alguém? Eu preferia berçário ou babá? A minha primeira escolha foi pela babá. Ela ficou, né, durante um tempo necessário que ela pôde ficar e precisou sair. Eu falei um pouco, mas eu só vou citar. Ela engravidou e estava com uma gravidez de risco, então ela não podia mais lidar com as demandas de um bebê de 9 meses. E Sofia, com 9 meses, já era bem quieta, bem saudável dentro do seu desenvolvimento, né, individual. Então, tive um pequeno espaço de tempo para decidir o que é que eu farei, como eu farei agora com Sofia. Não tive tempo para avaliar, para entrevistar uma nova candidata. Então, a gente acabou escolhendo pelo berçário, pela escola. Dentro da nossa lógica aqui, né? Do meu contexto familiar. Mas a primeira escolha foi pela babá. Foi por alguém que estivesse num contexto para que não houvesse mudança de espaço, né? Onde Sofia ficasse no seu contexto aqui já percebido, né? Caso... E é uma pessoa que cuidasse dela nesse espaço. Mas eu entendo que cada um vai tomando as suas decisões com o que tem. Nosso cenário foi esse, né? Pode ser que o seu cenário ou de outra pessoa seja diferente. Pode ser que tenha as particularidades, né? Dentro dessa sistemática individual. Então,
Aí quando ela fez isso, né, de nem olhar pra trás, nem olhar pra mim, já olhar pra dentro, pras criancinhas, o meu coração foi ficando mais tranquilo, com a certeza de que ela, assim, era bem cuidada, estimulada e amada. E isso não tem preço. O valor, vou deixar, Rossana, vou deixar salva. Depois que eu terminar aqui, eu deixo salva para quem quiser acompanhar. Isso não tem preço. Você saber que você tá... Eu trato... Assim que a menina Josi veio, né? No primeiro dia que ela veio se apresentar e tal, a babá. A primeira babá de Sofia. Que ela se apresentou e tal, eu disse, olha... Sofia foi logo dando sorriso, né? Indo pra ela, bem simpática. Eu falei, mulher, tu já ganhou 50% da nossa conversa aqui. Falta só todo o resto que envolve tudo nos outros 50%. Mas ela já tinha conquistado a afeição de Sofia. Eu disse a ela, olha, eu tô confiando a você a minha maior preciosidade. E eu espero que você cuide dela tão bem quanto eu cuidaria. E isso, quando você encontra alguém que tem uma responsabilidade, que tem um discernimento, que está cuidando do seu bem mais precioso, isso não tem preço. Faz com que você tenha condições de se lançar, né, para o mundo, para esse contexto profissional, para esse contexto dinâmico de tudo, mas com um coração grato por saber que tem alguém que tá sendo suporte, tá auxiliando você dentro dessa lógica, né, de cuidar do seu filho. Então, aí, né, surgiu, agora eu tô trabalhando, tenho que preparar a aula, tenho que lidar com horários, né, turnos fora de casa, e tem também a demanda pessoal, a demanda materna. E agora, como é que eu faço para conciliar as demandas de amamentação noturna com minhas atividades diurnas? E aí, como é que eu faço? Mona Lisa, o que foi que eu fiz para conciliar essas demandas da amamentação noturna, que continuaram, independente de eu estar fora de casa ou não durante o dia, para conciliar com o meu estado de alerta durante o dia. Eu tenho que ficar bem, eu tenho que ficar acordada para poder trabalhar, né? Para poder preparar a aula e trabalhar. E aí começamos a fazer cama compartilhada. Até 10h13, minha gente. Já estou terminando a primeira parte. Depois eu faço a segunda e a terceira, tá? Vai ter que ser assim. Infelizmente, não vou poder fazer tudo numa só. Mas também, se não fizer sentido pra você, eu posso parar na primeira, né? Espero poder fazer as 3 depois, mas a gente se programa. Aí, até esse momento, Sofia dormiu no berço dela, no quartinho dela, desde que nasceu. Tu vai deixar a menina sozinha? Não, ela tá no quarto dela, que é vizinho ao nosso. Ela está no espaço dela. O microespaço universo de Sofia era aquele do quarto dela. Mas só que eu não tava mais conseguindo, assim, me manter... Obrigada, Stephanie. Me manter acordada, assim, me levantando pra ir amamentar, voltar e amamentar e voltar. Se você não conhece a realidade de um bebê que mama, durante a madrugada não são 2 vezes que ele acorda. Geralmente não são 2 vezes que ele acorda. E aí, começamos a fazer cama compartilhada, nós 3. Onde ela no meio, e ela ficava no meio, eu oferecia, né, o seio, adormecia enquanto ela mamava ou enquanto ela adormecia, e assim que ela acordava novamente querendo, o peito já tava lá, ao acesso dela, ela era só buscar independentemente. E fizemos cama compartilhada até mês passado, onde eu percebi a necessidade de novamente trazer Sofia para o espaço dela, o espaço quarto. Só que nesse intervalo ela não queria mais o berço. Ela não queria mais aquele contexto, aquele espaço pequeno fechado do berço. A gente foi baixando gradativamente, né, a grade, porque ela, muito esperta, já estava botando o pezinho para fora do berço e ela não estava mais se adaptando ao berço. A forma que encontramos de fazer com que ela voltasse para o seu quartinho era encontrar uma cama. Procurei ainda uma cama montessoriana, cheguei a entrar em contato com um marceneiro, encomendei, mas aí ele botou 1000 empecilhos e eu desisti, cancelei. Aí depois eu me lembrei que o berço dela era aquele 3-em-1, berço americano, que se transforma em cama. E num domingo à tarde, meu marido pegou as ferramentas e eu vim auxiliar ele para que a gente desmontasse o berço para transformá-lo em cama. E transformamos o bercinho de Sofia no que hoje a gente chama de cama. E assim, tem sido fantástico. Ela agora, no espacinho dela, ela vai pra cama quando ela brinca.
Oi, Lilian! Ela brinca na caminha, ela leva as bonequinhas, que agora minha filha tem uma filha. Gente, vocês não sabem o que é isso. Minha filha de 1 ano e 6 meses tem uma filha. Ela trata a bonequinha dela com o carinho e cuidado que ela recebe, gente. Ela pega a bonequinha. Oi, Lilian, bota aqui no bracinho, aí faz enrola o lençolzinho pra adormecer a boneca. E é muito lindo ver isso na criança, porque ela tá reproduzindo o que ela recebe. Aí agora, ela, no contextinho dela, ela junta os bonequinhos na cama e fica brincando. Ela pega o livrinho pra ler e vai pra cama. Ela tem dois pilares que a gente trabalha com ela desde sempre, desde novinha: independência e autonomia. Tudo, claro, dentro das possibilidades. Eu sou vovó. Eu disse isso eu disse isso a meu marido. Aí ele fez: você é vovó? Eu fiz: eu sou vovó. Ah, não, foi a minha irmã que eu fui contar. Ela disse: você é vovó? Eu fiz: sou. Sou vovó de uma linda bonequinha. Sou. Além de mãe de um tesouro, sou vovó de uma bonequinha. E é independência e autonomia. São dois pilares que a gente trabalha desde sempre com Sofia. E hoje a gente já percebe resultados. Até mesmo alguns resultados de autonomia que você olha assim, fez já, menina, querendo escolher roupa. A pessoa bota a roupinha, ela começa a reclamar: não quer aquela, filho, não, minha filha. E quanto a isso, menos, né? Vamos mais devagar. Deixa a mamãe ainda ter esse certo controle, né? Mas criança, gente. Autonomia e independência. E aí, depois da cama compartilhada, né? A flexibilidade de horário da UFCG sempre foi algo que eu idealizei pra mim. Eu tenho a cada semestre, eu tô lá desde 2018.1, né? Então já tenho, esse é meu terceiro semestre lá, porque o primeiro pós-greve acabou sendo condensado, né? Num tempo menor do que os 6 meses, 5, 6 meses. Então eu tenho lá a cada semestre 3 turmas. 2 turmas à tarde e uma turma à noite. Nas disciplinas de Psicologia das Organizações e Introdução à Psicologia. E esses 3 semestres, o atual, esse, que eu conciliei com a demanda do meu segundo vínculo empregatício, a Nassau, foi de longe o mais sensacional. Foi o que eu mais me realizei em sala de aula. E além, né, dos 2 vínculos empregatícios, eu já finalizei o processo, né? Oi, Lenilson, seja bem-vindo. Já finalizei o processo de orientação, mais 4 orientandos. Imagina aí a demanda e a carga horária que eu precisei dar conta dentro desse processo, conciliando ainda os meus momentos pessoais, conciliando a atenção e o desenvolvimento para com Sofia. Para dar conta disso, né? Foi uma pergunta que me fizeram: como é que eu faço? Eu geralmente trabalho de madrugada. O tempo que Sofia dorme é o tempo que eu durmo um pouquinho e uso esse restante do tempo para trabalhar. Porque quando ela acorda, tal qual antes, né, no meu cenário anterior, onde eu só era vinculada ao UFCG, todas as manhãs são apenas vividas entre eu e ela. Eu trabalho lá tarde e noite. Eram 3 tardes especificamente e 2 dias à noite. Então, as manhãs, 10h20. Tô terminando. Eu vou ter que finalizar aqui nesse processo UFCG. Depois eu conto a relação, né, vinculando o UFCG e Nassau. Oxe, que eu tava falando, minha gente. Eu tava falando de quê? A cabeça já foi tão longe que eu me esqueci o que eu tava falando. Sim, as manhãs. As manhãs sempre foram, né, minha com Sofia. Então, eu passo a manhã com ela, brinco, faço, ajeito o nosso almoço, né? Cuido do que eu tenho que cuidar, das demandas de casa. E a partir do horário quando dá o horário da tarde, eu vou me encaminhando para deixar ela na escola e depois ir para o trabalho. Esse era o meu cenário até conciliar os horários. Isso mesmo, Thaís. Esse era o meu horário, a minha vida até março. Era assim. Aí veio março, que eu vou deixar para falar depois. Mas quando veio março, eu precisei agora ter também alguns horários pela manhã. Ai, meu Deus, horários pela manhã. Enquanto horários pela manhã,
eu não conseguia mais ter aquele momento só meu e dela. Mas para compensar, eu passo quarta, quinta e sexta, que são os outros 3 dias, as outras 3 manhãs, fazendo o máximo possível para me dedicar integralmente a ela. Então, eu trabalho até o momento que ela acorda. Ou eu trabalho até o momento que ela ainda tá, mais ou menos, tá acordada, mas tá ainda não demandando muita atenção. Aí, até esse momento, eu trabalho. Depois disso, eu desligo o computador e passo a vivenciar a nossa rotina. Então, até ela acordar, é o momento que eu tenho para dar conta de tudo que eu tenho enquanto compromisso profissional. E é assim que eu vou conciliando a minha carreira profissional com a maternidade, encontrando pontos de convergência, contando com o auxílio de algumas pessoas nesse processo, contando com o recurso de pessoas que tem como demandar tempo, carinho e atenção para mim, né, para comigo e para com Sofia, e dessa forma é que eu consigo enfrentar os desafios e é dessa forma que eu consigo vivenciar a trajetória, a caminhada, a jornada que é a maternidade. Nesse primeiro momento foi sobre isso que eu consegui falar. Depois eu pretendo falar um pouco mais sobre o gestar, né, que é um outro caso, uma outra particularidade, e também falar sobre, né, essa conciliação agora de 2 empregos. Não sei se você assiste o Odeio Cris, mas eu tenho 2 empregos. E isso também gerou muito processo de adaptação, tanto interna, minha, quanto também relacional, das pessoas entenderem que eu tenho 2 empregos, que eu tenho 2 trabalhos, porque eu amo trabalhar com o que eu trabalho. Aliás, eu tenho 2 empregos dentro do cenário docente acadêmico, né? Mas eu ainda atuo enquanto coach, eu ainda tenho outras frentes profissionais. E depois de Sofia e depois de março é que eu consegui fomentar a realização disso tudo. Tudo isso junto, tudo isso atrelado com o nosso processo, com o maternar, com o meu processo de maternar, que é meu. Eu não estou dizendo para você fazer o que eu faço, não, eu estou dizendo o que eu fiz, o que eu faço. E depois você pode compartilhar nos comentários em algum momento, né, no privado, como ficar melhor para você compartilhar a sua vivência. Entenda que a maternidade ela é um evento único. Nenhuma criança é igual a outra. Por mais que você tenha 3 filhos, até mesmo trigêmeos ou, né, vamos falar de gêmeos, esses 2 indivíduos geneticamente iguais são pessoas diferentes, são pessoas distintas. Às vezes, a mesma forma que você educa, o mesmo cuidado, o mesmo carinho que você trata os 2, o mesmo amor, a mesma educação, vai ser percebida de forma diferente por cada um. Porque somos seres únicos. Então, gente, por que ainda a nossa sociedade teima em comparar crianças? Ah, meu filho andou com tantos meses. E foi, o dentro da minha nasceu com 4. Ai, com tais meses isso, tal, isso, aquilo. Pra que isso? É uma competição, é? É uma competição. E quem tá competindo com o quê? Pra quê? Né? Quando eu relato os feitos, os marcos de desenvolvimento da minha filha, eu tô falando dela. Não tô interessada em saber se o de fulano ou de cicrano fez isso ou fez aquilo, como fez ou como tal. Porque é dele. Faz relação ao contexto dele, não o meu, não o nosso. Mas as pessoas ainda temem estar fazendo essa vinculação. Principalmente os mais antigos. Parece que é um parâmetro, sabe? É um controle de qualidade. Sempre é feito isso com tal idade, com tal marco. Se não for, se é fora, é porque isso que é aquilo. Será que a pessoa tem problema? Ah, ela não fala até hoje. Será que tem um problema na fala? Será que isso que é aquilo? Aí vai, né, trazendo outras relações, outras conexões. Mas entenda você, sim, que a maternidade, ela é particular, ela é vivencial e ela é idiosincrática. Viva você a sua maternidade de forma plena, da melhor forma que você pode vivenciá-la, entendendo que a sua criança, né, que o seu filho vai ter a melhor mãe que ele poderia ter, porque é você nesse processo de desempenho, nesse processo de desenvolvimento, por desempenhar a sua melhor função, mãe, e desempenhar a sua melhor função dentro das suas condições. Ah, eu amamentei até 4 meses, eu amamentei até 5. Ah, eu amamentei, porque quem amamenta isso, quem amamenta... Não, gente, não tem pra quê, não tem por que tá comparando. Cada um sabe da sua realidade, cada um sabe do seu contexto. E talvez algumas... Desculpa. E talvez alguns elementos externos se apresentem nessa dinâmica tão única, né? Mãe, bebê, que acabem trazendo uma configuração diferente. E isso não quer dizer que é melhor ou é pior que a outra.
Fique com Deus. Foi um prazo que já é 10h30. Fique com Deus. Foi um prazer estar com você. Foi um prazer compartilhar um pouco dessa minha primeira... Dessa minha inserção, né? Após a licença maternidade, após o processo de gestar. Espero contar com você. Espero voltar em mais 2 momentos, né? Ou mais um momento, se eu conseguir condensar, para trabalhar essa lógica da carreira profissional agora, não mais apenas com um emprego, mas com 2 e com outros vários desafios, né? Frentes profissionais. Foi um prazer estar com você. Espero que esse tempo compartilhado tenha feito sentido enquanto compreensão dessa dinâmica imbricada, dessa dinâmica complexa, que é o maternar, com o desempenho profissional, que é o maternar, que é a maternidade e o trabalho. A carreira profissional. Não tem por que você, mãe, se desvincular de sua carreira profissional. Mas também não tem por que você, mãe, querer uma carreira profissional. Não tem resposta, não tem único caminho certo. Cada mãe, cada mulher é que vai escolher dentro da sua realidade o que melhor se apresenta enquanto contexto possível. Eu tô falando aqui novamente da minha experiência. Não tô dizendo que ela é a certa, mas a forma que eu vivi dentro desse contexto, né? Eu tenho 1 ano e 6 meses de maternidade. Ainda tenho muito a aprender, muito a desconstruir. A cada dia, né, a gente vai aprendendo algo novo com a criança e você vai desconstruindo alguns contextos e algumas crenças que você tem tão arraigada. Eu passei mais de 30 anos com a crença forte, com a crença sólida de que eu só seria mãe após ingressar no doutorado. E aí, desconstruí. Não estou no doutorado, mas, pelo contrário, eu estou eu estou vivendo a docência, mas de uma forma tão plena que eu entendo que o doutorado eu vou conseguir realizar a curto, médio ou longo prazo. É um objetivo, é uma meta, desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. É um objetivo e tenho metas traçadas para alcançá-lo. Que é um ponto que eu vou focar no outro momento, que não é esse momento. Meu momento presente é o meu momento docente, vivendo plenamente a sala de aula, me relacionando de uma forma que eu nunca consegui me relacionar com os meus alunos, criando relações e vinculações tão próximas, assim, tão particulares, que às vezes a gente aprende mais fora da sala de aula do que apenas na sala de aula. Foi um prazer estar aqui com você, foi um prazer compartilhar um pouco dessas minhas inquietações fomentadas em mim semana passada com a apresentação do trabalho de Stephanie e de Rossana. Espero contar com você em um próximo momento. Se fizer sentido para você, deixa um comentário, faz com que a sua percepção chegue até mim, né? Para saber que se eu continuo, né? Se eu faço as outras ou se 10h30, pontualmente, 1h. Para saber se eu me lanço novamente para continuar, né, o que eu tinha proposto de pontos, enfim. Diz aí teu comentário, conversa comigo, porque aqui eu tô percebendo que eu tô falando muito só, e não é essa a minha intenção, mas aí como eu tô preocupada com o meu porvir, né, com o meu depois aqui, então eu fui falando, mas eu espero que num próximo momento você consiga também articular comigo, você consiga dialogar. Foi um prazer? A Rossana já está aguardando o próximo, Stephanie também falou que estaria aqui, então já tenho 2 pessoas, então eu volto. Não sei ainda quando, mas eu volto, eu aviso antes quando eu vou, né, fazer novamente esse momento. Fiquem com Deus, tenham um bom dia, que vocês possam ser luz nos espaços que vocês ocuparem, que vocês possam levar um pouco da mensagem positiva, da mensagem da crença edificante do que é compartilhar e servir. Fiquem com Deus, até breve, sayonara, namastê.